O filme Sequestro no Espaço, de 2012, tem o produtor executivo que também fez o seu roteiro, Luc Besson, esse grande diretor do cinema francês que fez grandes blockbusters. E esse aqui é um deles, apesar deles ter só criado a história e a trama em si. Trazendo Guy Pearce no papel de Snow, Maggie Grace, essa que já foi a filha de Liam Neeson, num outro filme para um outro dia. Sequestro no Espaço trata-se de uma trama onde um ex-agente da CIA, Snow Guy Pearce, é acusado injustamente de um crime e é mandado de arrasta para uma prisão que fica no espaço sideral, com 500 presos periculosos e bem perigosos que estão em animação suspensa, né, colocados em sono profundo. E a filha do presidente vai numa ação humanitária para essa prisão, porque foi acusado de muitos desenvolverem demência devido a esse processo, e ela quer saber se isso é uma verdade, conferir isso, e acaba se tornando refém da situação. Um filme de ação, ficção científica, daqueles que a gente gosta, e é sobre isso que eu vou falar logo depois da vinheta então. Lembrando que esta é apenas a minha humilde opinião de fã de cinéfalo. Então, logo mais estamos conversando então, tudo bem para vocês? Bora lá então? Bora lá então? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas e em tempo integral, e isso não é um hobby, hein? Vamos deixar as coisas claras entre a gente para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? Nas páginas do Wattpad eu produzo alguns romance, aventura e fantasia, que é mais a minha praia, que é onde eu desenrolo um pouco. E eles estão lá gratuitamente para quem quiser entrar, ler e opinar. O primeiro deles foi O Homem que se Recusou a Morrer. Eu trago a história completa de Waiter, que diante da sua morte certa, acabou sendo recusado por ela e acabou se tornando um imortal. Foi o primeiro romance, aventura e fantasia que eu coloquei lá e está completinho lá. Tem também baseados em muitos fatos reais, onde eu trago contos urbanos, onde só muda o nome das pessoas, que muitas delas ainda estão por aí fazendo a diferença. E a trama se passa na região do Ouro Verde, sudoeste, periferia de Campinas, aonde eu sou nascido e criado. Essas capas que vou citar agora foram produzidas por Rodrigo Ponciano, que também é escritor e lançou o Império dos Guerreiros 1 e 2. Muito bom, uma ótima obra. Você que gosta de uma aventura e fantasia na Era da Espada, leia que você não vai se arrepender. Tem também a continuação do meu primeiro romance que publiquei lá, que se chama Os Imortais. Dessa vez eu trago um grupo seleto de seres que desenvolveram dons e superpoderes, e a trama se passa nos primórdios da nossa humanidade e civilização. Tem também Cavaleiro Celestial. O Neandertal que inventou a roda se chama John Roda, e ele foi somado, fundido a uma força superior e suprema que contém 1% do nosso Deus Todo-Poderoso. Essa trama se passa dentro do universo Gamp, por isso não repare se um ou outro personagem fizer a transição das histórias em quadrinhos para a literatura. E por último, mas não menos importante, Guerreiro Urbano. Cassius Clay saiu do exército sob a patente de sargento e foi policial militar, civil, federal e por último se tornou um agente de campo do Serviço Secreto do Governo do Brasil. A sua trama também se passa dentro do universo Gamp, então muitos personagens que estão ainda inéditos do grande público se encontram nas suas tramas. O universo Gamp foi criado em parceria com Emerson Penerari, e muitas dessas ideias e personagens a gente discutiu antes de apresentá-los a vocês.
É isso, pessoal. Vai lá no Wattpad, leia à vontade, opine, mas com moderação. Tudo bem? Sequestro no Espaço ou Lookout, com seu nome original em inglês, é um filme de 2012 trazendo Guy Pearce como Snow, e a trama logo começa com ele sendo interrogado pelas autoridades norte-americanas. O filme também se passa no futuro, em 2079, e ele é surrado para poder trazer informação, e ele vai se divertindo enquanto leva uma bela de uma coça das autoridades. Ele é um ex-agente da CIA, casca grossa, que foi incriminado injustamente por uma morte de um oficial numa transação onde ele ficou com uma maleta e deu fuga dos homens, das autoridades, numa moto que tinha uma roda só, bem estilosa, futurística. E chegou no metrô, ele conseguiu entregar essa maleta para um amigo seu que a escondeu. Então a trama começa aí. E ele é preso por isso, né? Como ele não fala, não dá nome aos bois, então ele acaba sendo capturado e mandado para uma prisão que fica no espaço sideral, comportando 500 presos de alta periculosidade e muito perigosos para a nossa sociedade no futuro. Só que eles vivem em sono, em coma induzido, né? Um sono induzido que, devido a isso, acaba desenvolvendo demência a alguns desses presos. A filha do presidente acaba indo até lá para comprovar isso aí, para humanizar esses presos. E sem perceber, toda a sua tripulação acaba presa, porque um dos presos é solto, né? Volta ativa, né? Ela tenta interrogar ele para saber do que se passa. Um cara que tinha muitos crimes nas costas, e ele acaba roubando a arma do policial e troca tiros ali mesmo e acaba dando fuga da situação. Olha, o filme é uma trama bem envolvente, com muita ação, aventura. Guy Pearce, ou Snow, que estava indo para essa prisão, acaba recebendo uma missão de retirar a filha do presidente de lá sã e salva, sem os seus tripulantes. Ele não tem opção, porque ele já ia ser preso mesmo, ficar num coma induzido lá, e ele acaba aceitando essa missão. Chegando lá, ele se infiltra na estação e acaba se encontrando com ela atinge ele com um extintor, e toda a sua tripulação, acontece cenas ali que um preso bem periculoso acaba se soltando, que ele é parente do primeiro que ela estava entrevistando e acabou libertando ele, só que o cara tem problemas mentais, o cara é um psicótico, um psico só, da linha do Coringa, assim, e pior ainda, um estuprador. Teve muitos casos quando ele estava na Terra de estupros contra a pessoa dele, do qual ele foi preso e condenado por isso. Snow consegue capturar ela, separar da sua tripulação, e ela acaba entrando em contato com a sua tripulação, e eles acabam sendo mortos por esse cara periculoso que quer fazer o diabo com ela. E não tem jeito, eles acabam indo. Ele coloca ela numa cápsula para salvar a vida dela, mas ela não vai. Ele encontra esse amigo para quem ele entregou a maleta, mas esse amigo ficou demente. Ele acabou desenvolvendo a doença que ela tanto falava, no lóbulo frontal, demência. E ele não está bem, mas ele acaba passando os códigos que ela capta, onde está a mala. Só que ela não fala nada para ele, ela quer ver até onde vai o altruísmo do Snow. E troca tiro, e tira porrada de bomba com os presos. Ele disfarça ela de detento, cortando seu cabelo, usando uma graxa para escurecer os seus cabelos que estavam loiros. Olha, é uma ação desenfreada. E ela acaba trocando soco com um cara lá dentro que se engraça com ela. No final, eles acabam chegando a 2 trajes que caem na terra, que se soltam depois da reentrada, após a reentrada na terra, com paraquedas, e ele é novamente preso pelas autoridades. No isqueiro que o cara da CIA no começo do filme havia deixado para ele, havia todos os códigos de planos, coisas secretas que haviam vazado para outro governo.
e ele tinha salvo no microchip que ficava no isqueiro dele, que ele era fumante, mesmo em 2079, onde já não haviam mais fumantes, ele ainda era um fumante. Aí no final, quando ele está saindo do presídio lá por ter cumprido essa missão, ele se encontra com a filha do presidente e os dois saem juntos e o filme acaba aí. Se você não viu ainda, procure ver. O filme é de 2012, tá fresquinho ainda nas TV a cabo da vida aí. Procure ver, é diversão garantida, ação no melhor dos estilos tiro, porrada e bomba. É isso, pessoal. O meu terceiro trabalho literário, que se chama O Andarilho, já está a caminho, está no forno. Está sendo revisado e produzido pelo Emerson Penerari, que vai fazer a sua capa também. Assim que eu lançar, eu venho divulgar aqui para vocês em primeira mão. É isso. A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?